Olá, sejam muito bem-vindos ao Edrei Live Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Apologética é uma palavra de origem grega e significa defesa. Você com certeza já esteve em contato com palavras que têm o mesmo radical da palavra apologética. Por exemplo, você nunca ouviu alguém dizer: ele está sendo indiciado pela polícia por apologia ao nazismo. O que é apologia ao nazismo? Apologia é defesa. É alguém que faz defesa a algum tipo de conteúdo, a algum tipo de assunto. Então, apologética, apologia, tem o mesmo radical, que é grego, e significa defesa. E quando nós falamos especificamente de apologética cristã, nós falamos da defesa da fé cristã. Existe um fator histórico aí que mostra que os primeiros cristãos foram verdadeiros apologistas. Imagine os cristãos, de repente, em um mundo judaico, anunciando que Jesus Cristo é Deus, que se tornou homem, morreu e ressuscitou. As pessoas tinham pensamentos de um Deus radicalmente monoteísta, de que não existem três pessoas em Deus como os cristãos pensam, ou que a cruz é símbolo de maldição. Bem, tudo isso é um pouco difícil de assimilar de primeira para uma geração de pessoas que estava acostumada com a tradição judaica que lhe foi repassada de pai para filho, e até então aquelas coisas eram totalmente novas. Para isso, os primeiros cristãos precisavam da apologética, que eram formas que eles encontravam de defender a razoabilidade da fé cristã, que, embora fosse uma visão inédita do mundo, fazia todo sentido. Então, quando você abre o próprio Novo Testamento ele é carregado de material apologético. O que o apóstolo Paulo faz em 13 cartas é simplesmente apologética, muitas vezes. Esse vídeo, diga-se de passagem, não é para os não cristãos. Esse vídeo é justamente para os cristãos que se interessam sobre a apologética cristã. Eu sinto que é um tipo de conteúdo que falta-nos neste canal e neste podcast. Sendo assim, eu quero trazer aqui uma apologética da apologética. Deixe-me brincar assim. Já que a apologética é defesa, deixe-me fazer uma defesa da apologética cristã. Bem, então nós já começamos a dizer que o cristianismo ele tem, por natureza, uma função apologética. Toda vez que um cristão prega o evangelho, ele faz, querendo ou não, alguma forma de defesa. Imagine não só os judeus como opositores daquela fé cristã inicial, como também a cultura grega. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, da dificuldade que gregos e judeus tinham de aceitar o cristianismo da forma como ele é pregado. A apologética tem pelo menos 3 funções, dentre outras. A primeira é fortalecer a fé dos que já creem. Já estou estudando apologética há cerca de 8 anos e talvez eu tenha alguma experiência, não tanto como outros apologistas que já estão aí há muito tempo, mas eu já vi muita gente se fortalecendo na sua própria fé, ficando mais crente, ou então renovando a sua esperança através de material apologético. Quando você descobre que aquilo que você crê, que é um Deus todo-poderoso, um Deus único que é trino, um Deus que se encarnou e veio para morrer e ressuscitar, e você descobre que existem evidências filosóficas, científicas, éticas, históricas acerca desse Deus, você então fica com a sua fé mais forte, fortalecida. Então a primeira função da apologética é fortalecer a fé dos que já creem. A segunda função da apologética é responder às dúvidas que os não cristãos impõem aos cristãos, ou a toda uma sociedade que vive em uma cultura cristã, ou até mesmo não cristã. Mas é claro que quando nós estamos inseridos em uma cultura cristã, em que você cresce com seus pais cristãos, que levam você para a igreja, lhe passam as doutrinas cristãs, e você de repente cresce, vai para o ambiente acadêmico, ou então está por conta própria agora no mundo, de repente você descobre que existe um bom número de objeções contra a fé cristã. A apologética serve justamente para mostrar que essas objeções são
mal-sucedidas. Então você tem a apologética como uma boa ferramenta para responder às dúvidas e às objeções que os não cristãos impõem aos cristãos. Então, veja que não é problema nenhum o cristão ter dúvidas acerca da sua fé. Geralmente, as pessoas utilizam o texto de Tiago para dizer que não é permitido os cristãos terem dúvidas acerca da sua fé. Mas não é verdade. Quando Tiago diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, na verdade ele está falando da dúvida no ato da oração. Ele diz assim, que se você quiser orar, ore com fé e não duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Sendo que a carta de Tiago tem um caráter de orientação, de admoestação, de sugestão, não tão normativa quanto outras cartas doutrinárias. Então, Tiago não está ensinando que duvidar acerca da fé, ou de um ponto de uma doutrina, ou de uma coisa que não ficou muito clara para você, seja pecado. O que ele está falando é que quando você estiver no momento da oração, você deve ter plena confiança em Deus e não duvidar de que Ele é poderoso para atender a sua oração. Então, eu disse que a primeira função da apologética é responder, melhor dizendo, é fortalecer a fé dos já crentes e, em segundo lugar, é responder às dúvidas e às objeções que os não cristãos impõem aos cristãos. Em terceiro lugar, uma função importantíssima da apologética cristã é criar uma cultura de conhecimento cristão. Isso porque você já deve ter ouvido que as pessoas às vezes pensam que inteligentes, intelectuais, conhecedores da ciência, da filosofia, são apenas os ateus ou os não cristãos. Se você é religioso, se você professa alguma fé, você então carece de algum estudo. Isso é o que o senso comum muitas vezes pensa. Porém, não é verdade. Existem cientistas, filósofos, historiadores cristãos que podem apresentar a sua visão a partir dessas ciências acerca da fé cristã sem problema nenhum. E a apologética cristã está cheia de autores, pensadores, intelectuais cristãos apresentando o seu próprio lado a partir dessas ciências acerca do mundo. Então, a apologética cristã tem o papel de criar uma cultura de conhecimento cristão, demonstrando que a fé cristã está no páreo. Se existem intelectuais ateus, se existem intelectuais não cristãos, existem intelectuais cristãos também que estão no mesmo nível de intelectualidade para então juntos dialogarem e assim ficar demonstrado que a fé cristã está presente no debate público acerca dos mais diversos temas que importam para a humanidade. Eu penso que uma boa forma de se fazer apologética é a partir do ponto em comum. As pessoas são diferentes umas das outras. Elas leem o mesmo filme ou assistem filmes diferentes. Elas leem o mesmo livro ou leem livros diferentes. Elas foram criadas na mesma família ou foram criadas em famílias diferentes. Óbvio que em situações diferentes elas foram formadas e assim formaram um sistema de valores, um sistema de pensamentos e elas têm o seu próprio conceito de vida, o seu próprio conceito de mundo e isso é importante a se analisar no momento da interação apologética. Isso porque, se você quer convencer uma pessoa de um ponto cristão, de uma doutrina cristã, de alguma verdade cristã, você não vai começar dialogando com ela acerca daquilo que você já sabe que ela discorda. Você vai procurar no sistema de conhecimento que ela construiu, no sistema de informações que essa pessoa tem dentro dela, no sistema de valores que ela já formou, um ponto em comum. E a partir desse ponto em comum que ela tem e que você tem e que provavelmente ajuda uma verdade cristã, você vai construindo argumentos a favor da fé cristã. Alistair McGrath chama isso de insights. São lacunas que Deus deixou dentro dos seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, para que então pontes cristãs
sejam construídas e assim um diálogo seja estabelecido. Então, entre você chegar com alguém de carrão de cena e já ir colocando sobre aquela pessoa um monte de coisas que ela não concorda com nada e começar cautelosamente a partir de um ponto comum que você e aquela pessoa tem, é muito mais salutar que você comece a partir desse ponto em comum e então você vai construindo premissas em um argumento cristão para então mostrar que se aquela pessoa acredita naquela verdade, então consequente e logicamente ela precisa pensar que a conclusão cristã que partiu daquela verdade é verdadeira. E aqui o uso da lógica e o uso da argumentação, a argumentação dedutiva, será muito importante para você. Existe a apologética defensiva e a apologética ofensiva. Apesar do nome, não existe ofensa em nada, pelo contrário. Lembre-se que o apóstolo Pedro diz que nós temos que estar prontos para defender a razão da esperança que é em nós com mansidão e temor. Então, sempre com muita mansidão, sem deboche, sem riso, faça com seriedade. Quando eu digo riso, é chacota, tá bom? Com muita seriedade, com muito amor pelo que você faz, com muita mansidão, tranquilidade e temor. Isso é muito importante no momento de você defender a fé cristã. A diferença entre apologética ofensiva e apologética defensiva é simples. Na apologética defensiva, você apenas responde às objeções e às dúvidas que o seu interlocutor está propondo. Você lembra que um dos aspectos, uma das funções da apologética é responder dúvidas e objeções contra o cristianismo. A apologética defensiva vai se preocupar em justamente fazer esse papel, apenas responder. Então, eu diria assim, que na apologética defensiva, o que se está propondo é demonstrar que o cristianismo continua intacto, apesar das críticas e das objeções propostas contra ele. Ou seja, nenhuma crítica e nenhuma objeção é tão bem sucedida quanto o cristianismo é. Este é o único papel da apologética defensiva. E não é um papel simples, é um papel muito árduo de se defender, de se fazer. E existe também a apologética ofensiva. Na apologética ofensiva, você não quer apenas demonstrar que as críticas contra o cristianismo são mal sucedidas. Você quer mostrar que o cristianismo contra as outras visões de mundo é bem sucedido. O cristianismo, por si só, é bem sucedido, de modo que a realidade toca a cosmovisão cristã. Ou melhor dizendo, a cosmovisão cristã toca a realidade, de modo que o cristianismo é a melhor explicação da realidade do mundo. Então você faz isso através de argumentos afirmativos, que mostram que tem por conclusão a veracidade do cristianismo. Então, em um argumento da apologética defensiva, você vai dizer: esta objeção não é verdadeira. Num argumento de apologética ofensiva, você vai dizer: portanto, o cristianismo é verdadeiro. Então, existe, mesmo que tanto a apologética ofensiva quanto a apologética defensiva podem se unir e aqui juntas trabalharem, existe uma diferença muito importante nas argumentações e nos momentos em que esses dois tipos, essas duas formas de se fazer apologética podem ser usadas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não dá para falar tudo a respeito da apologética em menos de 15 minutos. Eu espero que você realmente se deleite aí no conteúdo apologético, faça a sua crítica de modo a cooperar com esse diálogo de conhecimento cristão, de cultura cristã de conhecimento, que nós estamos fazendo por aqui. Deus abençoe você. Muito obrigado. Até a próxima.